Boa noite. Nós vamos falar agora de uma obra de Max Gunther. Trata-se dos Axiomas de Zurique. A obra são princípios básicos reunidos em uma cartilha para simpatizantes do mercado financeiro, iniciantes ou até mesmo profissionais da área. Max é suíço, filho de um dos formuladores dos Axiomas de Zurique. Por que deste nome? A Suíça é o berço dos melhores jogadores do mundo nos negócios, dos maiores estrategistas. É difícil compreender que um pequeno território com poucos recursos naturais possa ter hoje uma das maiores rendas per capita, e ainda que tenha a moeda mais forte do mundo. O fato é que a educação financeira está enraizada na família suíça, passa de pai para filho, e diante das dificuldades ou de escassez, os suíços foram forçados a aprender a trabalhar com dinheiro. Um grupo de banqueiros suíços foram os precursores desses axiomas de finanças, que no final da Segunda Guerra Mundial elaboraram princípios próprios para investir em várias frentes, imóveis, mercadorias, moedas, tudo o que aparecesse, aproveitando as oportunidades do pós-guerra. Qual a razão de falarmos de educação financeira hoje? É só pensar na economia nacional atual. Estamos falando de Brasil em junho de 2012. Terra de boas promessas, após a estrutura do Plano Real, da era de FHC, hoje a Dilma colhe os frutos e direciona um momento de expansão da melhor forma. Equilibra a inflação, segurando as importações com aumento de taxas, força a queda da Selic para aumentar o crédito na praça e, consequentemente, aumentar o consumo, aquecendo o mercado interno. Muito bom, né? Mas tem um outro lado, o dos banqueiros. Caindo a Selic, despenca também o CDI e a rentabilidade dos investimentos oferecidos pelos bancos. O pequeno investidor, que pouco sabe do mercado financeiro, pois o nosso maior problema hoje é a educação, fica sem opções para aplicar seu dinheirinho. Mas vamos lá, vamos falar dos 12 axiomas ou princípios básicos dos suíços. Os mestres da política econômica revelam que o primeiro axioma é o do risco. Aprenda a conviver com o risco. Preocupação é saudável. Já viu o rico como adora ficar de celular na mão, andando de um lado para o outro? Não é tipo. O rico não tem hora para trabalhar e ainda assumir riscos é um molho picante na vida do qual ele não fica sem. Segundo axioma, o da ganância. Saiba a hora de parar. Estabeleça um limite de ganho. Habitue-se a marcar este limite com dicas próprias, como, por exemplo, presentear-se quando chega ao seu limite de ganho. Digo ao seu limite de ganho. Assim, automaticamente, você se lembra que está na hora de vender a ação. Perder o momento da venda pode ser um grande prejuízo. Em um dos casos que o Max conta, o investidor vendeu todas as suas ações de uma companhia de trens, uma semana antes de acontecer uma catástrofe com essa empresa. Pura sorte, mas graças ao limite de ganho que o investidor estabeleceu a si mesmo. Mantido esse limite de ganho, ele conseguiu se safar da situação. Terceiro axioma, o da esperança. Esqueça de criar esperança quando a ação começa a cair. Melhor perder pouco e vender para aplicar em outra coisa, que continuar amargando a queda da ação com esperança de uma subida repentina. E se por acaso a ação subir, depois da venda, não se arrependa. Faz parte do jogo e você pode ganhar em outras frentes. Alguns investidores utilizam ordens de stop loss. Quando a ação atingir um limite de perda, o corretor vende imediatamente. Isto protege o investidor, mas o melhor é você acompanhar o momento da venda. Quando o barco começar a afundar, abandone-o. Quarto axioma, o das previsões. O divino nada tem a ver com a sua conta bancária. Deus te deu massa cefálica para pensar e buscar a sua sorte. O mercado de ações é imprevisível, portanto, o importante é agir rápido e se desprender de previsões. Aceitar que o palpite foi errado e mudar de frente. Quinto axioma, o axioma dos padrões. É bobagem achar que existe modelagem no mercado financeiro.
Isto só funciona para análise de crédito. Gráficos, correlações só mostram o passado. Aliás, a rentabilidade é passado. No futuro, tudo pode ser diferente e o primordial é você ficar sempre em estado de alerta aos movimentos do mercado. Sexto axioma, o da mobilidade. Não crie raízes. Investimento em queda é como um casamento falido ou ainda cônjuge âncora. Pode te levar para o buraco. O momento pode não ser de recuperação rápida e você acaba perdendo muito. Tenha movimentos rápidos, acompanhados de conhecimento do mercado e estratégias para atingir seu objetivo. Sétimo axioma, o da intuição. Este explica que não devemos confiar e apostar somente por intuição. Devemos ser ágeis e mover-se para outra frente quando percebemos que algo está errado. É como, por exemplo, comprar quadros de um pintor desconhecido, com a grande intuição de que ele será descoberto um dia e você ganhará muito dinheiro. Se nada acontecer, os quadros de dinheiro vão parar no lixo, em razão de uma intuição exagerada. É bom apostar? Sim. Na intuição? Sim. Mas você deve perceber se escolheu o cavalo errado a tempo. Deve dosar, na verdade, essa intuição. Oitavo axioma, o da religião e do ocultismo. Se a astrologia fosse 100% eficiente, todos os astrólogos seriam ricos. Não confie apenas na fé, confie em fatos reais. O próprio Max é adepto ao estudo do tarô, mas falando em dinheiro, ele deixa de lado seus dons de tarô e prefere trabalhar no mundo real. Afinal, é o seu dinheiro que está em jogo. Nono axioma, o axioma do otimismo e do pessimismo. Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lidará com o pior. Jamais faça uma jogada apenas por otimismo. Este axioma adverte que o otimismo pode ser inimigo do especulador, pois dá uma sensação de conforto e você deixa de estar sempre alerta. Por isso que é perigoso. O mais importante é você ter confiança na jogada. Você precisa projetar a saída caso algo dê errado. Tendo isto bem resolvido em mente, com certeza você tem algo a mais que o otimismo. O 10º axioma é o axioma do consenso. Não siga conselhos de Maria vai com as outras. Na maioria das vezes, a opinião da maioria está errada. Passando por uma experiência própria em família, faz muito tempo que meus pais investiram o dinheirinho deles em gado. Por motivos particulares, venderam as ações uma semana antes de começar a queda do segmento. A maioria queria mais, não perceberam o segundo axioma da ganância e perderam muito. Mas como o brasileiro não está familiarizado ainda com o mercado de ações, é compreensível tal situação. Vale como lição, mas não vale considerar o fato desmotivador ao investidor. 11º axioma é o da teimosia. Este é bastante interessante. Existem grandes empresas que passam uma falsa segurança ao pequeno investidor. Este insiste em comprar as ações sem estudar o momento. É um erro. Nunca compre uma ação por gostar da empresa, teimando que logo realizará ganho porque acredita que esta empresa é sólida e não pode cair. Tudo pode acontecer. Teve momentos que a Ford não pagou dividendos. É possível acreditar nisso? Mas acontece. 12º axioma é o axioma do planejamento. Não aposte quantias altas em contratos de longo prazo. O mundo hoje é diferente do que foi há 10 anos atrás. Portanto, é muito tempo para prender seu capital com uma negociação. O ideal é fazer um colchão com pouco recurso. A maior parte do seu capital deve estar livre para negociação. Max conta a história de duas amigas, onde a primeira apostou a vida toda em renda fixa e previdência privada. Acabou pobre, com uma vida sem graça. A outra amiga, que guardava parte do seu salário para aprender a investir na bolsa, curtiu a terceira idade com 2 propriedades e dinheiro sobrando para viajar. Comer bem, se vestir bem, é de se pensar, não é? Resumidamente, jogue com confiança, calculando sua previsão de erro ou de queda. Assimile que investir no mercado financeiro é e sempre foi um jogo, onde você ganha e perde. Guarde sempre a sensação de que está fazendo o seu melhor,
buscando a chance de um ganho alto, trilhando um caminho mais curto para a riqueza. Bem, esse era o tema. Espero ter colaborado com os iniciantes e simpatizantes do mercado financeiro e que nós estejamos preparados para a nova era do nosso sistema financeiro nacional. Obrigada.